Atos capítulo 10, aqui conta a história de um homem que ainda não conhecia Jesus, mas ele conhecia Deus através, com certeza, das Escrituras, dos ensinos dos judeus. E ele tinha uma vida exemplar. Era um homem bom, caridoso, era um homem que tinha qualidades que agradava a Deus, a ponto que um dia ele estava orando, e aqui está a importância, oração. Não adianta a gente ficar esperando nada de Deus se a gente não vivermos uma vida de oração. Todas as vezes que Deus se manifestou, as pessoas estavam orando, estavam buscando Ele. Jesus transfigurou, você estava no monte fazendo o quê? Orando. Ele estava orando. Aqui o caso de Cornélio, Deus enviou um anjo falar com ele estava orando. Pedro, que não entrava em casa de pessoa de outra nação, Deus falou com ele para que ele fosse até Cornélio, ele estava orando. E se você pegar, na maioria das vezes Deus aparece e está orando. Daniel, o anjo veio trazendo a resposta de Deus. Daniel estava há 3 semanas orando. Então, oração é importante, irmãos. É algo que tem sido muito negligenciado dentro da igreja, até porque nós aprendemos religiosamente a fazer prece, não a orar. Eu lembro quando eu era criança, faz tempo aí, minha mãe chegava na hora da gente dormir, era eu e minha irmã, e minha mãe chamava a gente de lado e mandava ajoelhar e rezar o Pai Nosso toda noite. Quer dizer, era toda oração que nós sabíamos fazer. Não demorava 5 minutos, era oração. Quer dizer, ninguém tinha ali uma vida de oração. Logicamente, minha mãe só conhecia a religião, ela não conhecia a palavra, até praticava o que a religião ensinava, que ele estava bom demais. Mas não está, nós temos que ter uma vida de oração. Nossa oração é a nossa conversa com Deus, onde vamos falar com Ele, apresentar nossas causas. A própria oração do Pai Nosso, se você for orar do jeito que Jesus está colocando ali, você vai ficar umas 2 horas orando. Porque ali dentro daquele ensinamento, que não é uma oração decorada, mas sim um ensinamento, ali tem vários pontos para você colocar na tua oração diante de Deus. Primeiro você já começa a sua oração agradecendo a Deus, reconhecendo que Ele está acima de todos. É a primeira coisa, o Pai Nosso. Aí depois você vai descendo, Pai Nosso, você vai encontrando também, você vai se comprometendo em fazer a vontade dEle. Que lá diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Nossa, é comprometimento. A vontade de ser feita como é feita nos céus, porque no céu não tem nenhum anjo rebelde, não tem nenhum anjo dizendo, Deus, eu penso desse jeito. Todos fazendo o que Deus manda. Aí vem também a busca pelas nossas necessidades, que é para ser colocado diante de Deus em oração. Ele diz, dai-nos o pão de cada dia, que na verdade é você pedindo a Deus que Ele venha suprir tuas necessidades, que não é só o alimento, mas tudo. Esse pão aí está incluso tudo que nós necessitamos, precisamos. Depois vem mais um pedido, pede-se o perdão das ofensas, pois nós ofendemos a Deus todos os dias com nossas atitudes, às vezes com palavras. Nós somos falhos, infelizmente. Mesmo quem está se esforçando para viver a palavra, ele ofende.
por causa da sua condição humana falha, às vezes age. E imagina quem não está nem se esforçando. E quando se pede o perdão, vem em seguida o quê? Comprometimento. Nos comprometemos ali a perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque se não fizermos, nossa oração será nula, porque como não perdoamos quem nos ofende, então Deus também não vai nos perdoar nossas ofensas. Ficou bem claro? Jesus deixou isso claro. É sério. Imagina que você, nós ofendemos a Deus todos os dias. Às vezes nem percebemos. Por isso que Davi disse assim: expurga-me até daquilo que me é oculto. Mas aí tem aquela condição para esse perdão. Você também perdoa a ofensa que alguém lançou sobre você? Então, a oração, o Pai Nosso, se você for orar aí dentro de tudo, e ele encerra. Ele também, aí vem, pede a proteção também, livra-nos do mal, que estamos buscando segurança. E se depois você, e no final, encerra reconhecendo, louvando e agradecendo a Deus. Teu é o poder, o reino e a glória, reconhecendo sua grandeza. Então imagina você orando o Pai Nosso como ele é ensinado por Jesus, pegando ele como ensinamento. Todo dia você vai ter umas 2 horas de oração, pelo menos. Verdade. Então, o importante, eu não quero falar de oração, nem sei porque eu entrei nesse assunto aqui agora, apenas só me estendi tanto. Mas ele estava orando. Então, o centurião estava orando. E aí aparece um anjo e diz assim: olha, Deus se agradou do que você faz. Ele estava orando, jejuando. Tire tempo na sua vida também para jejuar. Precisamos tirar. E ele disse: agora não sai tocando trombeta não, né? Tem gente que está tocando trombeta. Eu jejum tantos dias por semana. Aí fica se gloriando, se enfrenta os outros. Aí está perdendo o que tem que ganhar. Jesus disse que na nossa oração que a gente faz em oculto tem recompensa, e no jejum tem recompensa. Mas quando você toca a trombeta, aí você já ganhou a recompensa dos homens. Esse é o erro que o ser humano gosta de fazer as coisas para ser bem visto, para ser tido como pessoa boa. O camarada dá uma cesta básica para o outro, aí ele tira uma foto e põe na internet e diz: ajudando os pobres. Um bocado de gente diz: boa pessoa, essa pessoa é boa. E ele se enche para aquilo. Ele pecou? Não, ele não pecou. Porque Jesus disse: não é pecado a gente tocar trombetas dos nossos bons feitos. Ele disse: você perdia a recompensa da parte de Deus, porque você já ganhou. O elogio que você recebeu do outro já é a tua recompensa. Então Deus não tem mais que te recompensar. A mesma coisa, você deu algo para alguém e sai falando para as pessoas: que eu fiz isso, aquilo, fulano, eu dei isso, dei aquilo. Não. As pessoas vão dizer assim: poxa, fulano é gente boa. E você vai até gostar desses elogios. Quem não gosta de ser tratado como eu sou gente boa? Mas tudo que você faz para o outro, para ajuda, Deus quer recompensar. Só que se você já recebeu sua recompensa, tá? Ficou sem ela. Saiu perdendo, às vezes pelo elogio que buscou. É sério. Mas voltando aqui, então esse homem ajudava as pessoas. Deus gostou da obra dele e Deus mandou um anjo. Ele estava orando, jejuando. Aí Deus mandou um anjo dizer o seguinte para ele: olha, Deus gostou do que você faz, Deus achou legal, então você faz o seguinte: você manda pessoas e chamar Pedro, uma pessoa chamada Simão. Pedro, esse homem não sabia que era Pedro. Ele está em tal lugar, assim, na casa de alguém, até do nome dele também, de outro Simão. E manda trazer ele e escuta o que ele tem a dizer, para você fazer conforme o que ele vai te dizer. Nossa, ficou uma coisa assim, meio... O cara diz assim: poxa, espera aí, o que é que esse homem tem para me dizer? Que Deus, que é tão importante,
que Deus mandou um anjo dizer que eu tenho que buscar ele. Você pode levar em consideração aqui que o anjo não ensinou, não pregou para aquele homem, porque não é missão de anjo pregar o Evangelho, até mesmo para quebrar o nosso orgulho. Porque se você recebesse o Evangelho de um anjo, você ia começar a se achar muito especial, melhor que todo mundo. Não, porque o anjo de Deus falou comigo. Esse negócio de pregador, os caras todos cheios de falha. Quem fala comigo é Deus. Quem falou comigo foi o anjo. Aí Deus disse, não, vou mandar. Eu estava vendo isso, não é a pregação de hoje, mas eu já estou ensinando. Eu estava vendo isso, esse dia eu estava lendo quando Jesus aparece para Paulo. Eu estava vendo o quanto o orgulho do homem, ele tem que ser quebrado, que é a primeira coisa que precisa para Deus agir na vida nossa. É a soberba, o orgulho. E não tem forma melhor de quebrar, e Deus sabe como quebrar o orgulho do homem, do que quebrar ele com outro que ele acha que não vale nada. Quando coloca alguém para lhe ensinar, alguém que ele não dá crédito, não dá valor. E aí eu estava pensando que a gente pode todo dia ler a Bíblia e Deus não falar conosco, quando nós não aprendermos a ouvir outras pessoas, outros pregadores. Quando a gente achar que vamos aprender por nós mesmos, porque aí é uma soberba que Deus vai fechar o livro santo para você. Você vai entender apenas o que você quer, que vai dar apoio ao que você pensa. E eu estou dizendo isso até por experiência própria. Quantas às vezes eu estou ouvindo outro pregador pregar e eu falo assim, nossa cara, como eu nunca vi nessa passagem que eu tanto li isso aqui que esse cara viu. Isso é uma forma de Deus também lidar com a nossa soberba, com o nosso orgulho, porque nós como seres humanos somos orgulhosos e como somos. E esse bando de cristão que fica dizendo, não preciso de ninguém para pregar para mim, porque pastor é um bando de comedor de feijão, não sei se só come feijão, como outras coisas, mas está num perigo danado, porque nessa soberba ele vai ler a Bíblia e se encher dos seus próprios conceitos, criar seu próprio evangelho. Seu próprio evangelho. Porque quando Jesus aparece para Paulo, ele poderia ter dito para Paulo o que Paulo deveria fazer, porque a pergunta de Paulo é: o que eu preciso fazer? E Jesus diz simplesmente: você vai à rua direita, fica lá orando, porque eu vou te mandar um homem chamado Ananias, e ele vai te dizer. E quem era Ananias? Alguém que o Paulo estava perseguindo, alguém que Paulo tinha com o maior desprezo, e alguém também que não estava cheio de amores por Paulo, porque quando Deus disse, olha, eu quero que você vá de encontro a um homem que está orando, eu dei uma visão para ele, que ele viu um homem chamado Ananias, chegar lá e falar para ele do Evangelho. Aí ele, quem é Deus? É Saulo de Tarso. Aí Ananias tentou lembrar a Deus, tentou mostrar a Deus que Deus não estava sabendo das coisas. Meu Deus, mas esse homem, ele persegue os cristãos, ele prende homens, mulheres, ele veio com cartas aqui para nos prender. Esse é o homem que o Senhor está querendo que eu vá lá falar com ele, ajudar esse cara. E Deus diz, Ananias, é esse mesmo. E ele está orando. E esse homem, ele vai padecer pelo meu nome, porque eu escolhi. Todo mundo quer ser escolhido por Deus, para ter sucesso, para ter ministério grande, para ter as pessoas lhe admirando. Mas às vezes a escolha não é o que a pessoa quer. Paulo, Deus disse, eu escolhi para sofrer pelo meu nome. Isso é sério. Mas a pessoa acha que a escolha é só para o que ele quer. E por isso que poucos
tão prontos a servir a Deus. Porque todo mundo quer que Deus escolha ele para ser grande, para vencer, para ser especial perante a sociedade. E Deus escolhe para o que Ele quer, porque Ele é Senhor. É isso. Ele escolhe para o que Ele quer. E se for para sofrer, Ele diz: vocês vão sofrer. E você vai, pastor, que isso? Isso não existe, né? Isso foi uma coisa especial com Paulo. Não, se você ler as cartas, as igrejas em Apocalipse, tem uma igreja ali que está numa luta tremenda, pobre, sofrendo. E Jesus diz assim: para mim tu és rico. E Jesus diz assim: não, olha, mas eu vou te prosperar, eu vou te fazer vencer. Não, ele diz assim: olha, o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão, e alguns vão ser até mortos, seja firme até o fim. Aí sim ele faz a promessa. A promessa já é uma promessa para a eternidade. Quem diz: eu vou te dar a coroa da vida. Já é uma promessa, mas ele não promete nada de bom ali, nada de especial para aquele momento, não. Então quem quer andar com Deus tem que estar pronto a saber que Ele é Senhor. Não estou dizendo que estou te preparando para você ficar sofrendo, padecendo, aceitando sofrimento. Mas quem realmente foi escolhido para algo especial dentro de Deus tem que estar preparado. Se o pensamento for só: não, eu quero que Deus me escolha para me vencer. Vamos dizer, eu como pregador: não, eu quero que Deus me faça um grande pregador de multidões, isso, aquilo. Eu posso morrer frustrado por não entender. Bom, mas voltando aqui, então ele falou com Pedro e disse: tem 3 homens aí, eu mandei, você segue. Por que ele teve que falar isso? Primeiro, deu uma visão onde mostrava: os judeus tinham uma série de alimentos que eram imundos, que eles não poderiam nem tocar, muito menos comer, e Deus mostra aqueles alimentos imundos e diz: come disso aqui. E Pedro disse: Senhor, nunca comi nada imundo, não. Aí Deus diz assim: não chama imundo o que Deus santificou. E logicamente que Deus estava dando essa visão porque vinha 3 homens que não eram do povo de Israel, e na visão dos judeus eram pessoas imundas, que eles não entraram nem na casa deles. E Deus estava dizendo agora: você não pode chamar ninguém de imundo. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus, Ele limpou a humanidade do pecado, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Então não se pode dizer que é imundo, porque se aquela pessoa realmente, ela pode até estar na condição de imundo, mas se ela ouvir o Evangelho, se arrepender, ela passa a ser tão limpa quanto quem já foi limpo dos seus pecados. Mas continuando, o versículo teve tudo isso. Aí o Pedro foi até a casa do Cornélio. Aqui é muita coisa para ler, eu não vou ler tudo isso, eu estou resumindo tudo. E quando ele chega lá, ele não sabia nem o que ia fazer ali. Quando o Cornélio viu o Pedro, ele foi logo se ajoelhando diante de Pedro, porque, poxa, um anjo disse que eu tenho que ouvir o que esse homem quer dizer, ele é muito importante. O Pedro disse assim: amigão, levanta aí, eu sou homem como tu, você não tem que se ajoelhar diante de homem. Aí ele disse: eu nem sei porque estou aqui, porque eu não entro em casa de pessoas como você. E o Cornélio disse: não, olha, eu estava orando assim, tal hora, tive uma visão de anjo, e o anjo mandou te chamar para eu ouvir o que você tem a dizer. Eu também não sei o que você tem a dizer. Aí o Pedro entendeu que ele tinha que falar de Jesus para aquele povo. Quero que expressar. Mas o versículo que me chamou a atenção hoje, que vou ser breve aqui, eu já falei bastante, já falei bastante. Então diz assim, é o versículo 30, eu vou pegar o 34 para a gente entender o que eu quero, que é o 35, que diz assim: e abrindo Pedro a boca, que ele começou a pregar, aí Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que Pedro fala essa palavra? Deus não faz acepção? Porque o povo de Israel fazia acepção. Quem não era de Israel não era digno do judeu nem entrar na casa dele. Então Pedro reconheceu: não, Deus não faz acepção de pessoas.
Aí ele diz assim: mas que lhe é agradável aquele, quer dizer, que lhe é agradável aquela pessoa que em qualquer nação, aqui abre a mente de Pedro, o teme e faz o que é justo. Qualquer pessoa, qualquer pessoa não, aquele que em qualquer nação, não importa a nação, não importa a cor, não importa a condição social, não importa, que teme a Deus e faz o que é justo. Então ele entendeu, uma pessoa dessa que faz o que é agradável a Deus, ou melhor, é agradável a Deus. Irmãos, nós precisamos a cada dia lutarmos para sermos agradáveis a Deus. Porque se nós formos agradáveis a Deus, nós estamos debaixo do plano dele de salvação. Fora disso, não vai ser. E nós precisamos, para a gente ser agradável a ele, está aqui a dica. Não importa se você é uma pessoa de muito estudo, se você é uma pessoa que nunca estudou, se você é uma pessoa de boa formação ou não, não importa a sua condição social, se você é rico, se é pobre. A religião colocou que o evangelho é para os pobres. Não, o evangelho é para o homem, é para o ser humano. Não importa se ele é rico, se ele é pobre. Então não importa se você é de uma nação, se você tem o olho puxado, se você é escurinho, se você é branco, não importa qual a nação que você seja. O que importa é se você, o que está fazendo, te torna agradável a Deus. E o que é que torna agradável a Deus? Bom, vamos pegar um exemplo do Cornélio, nas qualidades dele. Ele era um homem agradável a Deus, pelo que ele fazia. Vamos voltar lá no versículo 1 do capítulo 10, que descreve Cornélio. Diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era um homem muito rico, centurião, quer dizer, cuidar do destacamento lá do exército romano. Ele era piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então aqui tem umas qualidades para uma pessoa ser agradável a Deus. Está aqui as qualidades que tornou esse homem piedoso. O que é uma pessoa piedosa? Piedosa é uma pessoa que é voltada para as coisas de Deus. É voltada, que não ignora as coisas de Deus. Quando fala piedoso na Bíblia, não está falando a pessoa que fica feia, que se compadece, não. Mas piedosa é a pessoa religiosa. Religiosa no sentido, não no sentido de ter uma religião, mas no sentido de levar a sério também, de ser voltado, não ignorar as coisas de Deus, porque a pessoa pode ser tudo, irmão, mas se ele ignora as coisas de Deus, então ele vai ser bom para todo mundo, menos para Deus, porque quando você despreza, é complicado. Então, piedoso, ele era piedoso? Era um homem de oração, era um homem que orava, era um homem que jejuava. E ele era também temente a Deus, com toda a sua casa. Aí vem uma parte que isso aqui o mundo compreende, entende muito bem, e muitas pessoas tentam ser agradável a Deus e acham que isso aqui é o suficiente. Fazia muitas esmolas ao povo de contínuo. Tem pessoas que ela tem muito coração voltado para isso, para caridade. E não está errada não, isso agrada a Deus. Mas a justiça dela só está nisso. E às vezes também, porque isso às vezes para alguns é muito fácil. Vamos dizer, se você ganha um alto salário, um bom salário, é fácil você praticar isso aqui. Vamos dizer que uma pessoa ganha um ótimo salário. Uma cesta básica, ela custa menos de R$150. Aí o cara ganha muito bem, ele separa ali, compra 5 cestas básicas todo mês e doa para pessoas necessitadas. Aí ele diz: não, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa piedosa, sou uma pessoa que ajuda o pobre. E às vezes a pessoa só fica nisso.
Ele diz: eu sou agradável a Deus. Aquela atitude dele está agradando a Deus? Está. Você está matando a fome de uma pessoa que está com fome. Quando você ajuda uma pessoa que está necessitada, você agrada. Mas não é o suficiente, mas não te torna agradável a Deus. Não é só isso. Tem pessoas que vão ler, ou melhor, o mundo vai ler isso aqui e vai se apegar só a essa qualidade do Cornélio. Só isso. Ele ajudava os pobres. Porque é fácil quando uma pessoa faz alguma coisa para o necessitado, as pessoas dizem: fulano é muito bom, olha o que ele fez. Ele é gente boa. Não importa o que ele faz também. Depois, então ele fazia isso. Outra coisa, ele orava a Deus de contínuo. Ele tinha uma vida de oração. Mais uma qualidade que te torna agradável a Deus. Jesus falou que nós temos que orar. É outra qualidade. Mas tem uma aqui que o mundo não vai gostar. E se eu e você não nos sujeitarmos a Deus, nem nós vamos gostar. Qual que é? Temente a Deus. Essa aqui é onde a humanidade cai. E para a gente ser agradável a Deus, nós temos que praticar isso aqui: temente a Deus. Porque o que é ser temente a Deus? É ser temente, respeitador, praticante da palavra dele. Só que muitas das vezes, para mim praticar a palavra de Deus, eu vou me contrariar muito, porque a minha natureza carnal, a minha natureza humana, ela jamais quer se sujeitar a Deus. Ela tem o seu próprio entendimento, sua própria maneira de pensar. Porque o temor a Deus, ele nos leva a quê? A gente renunciar a nossa maneira de ser, de pensar e viver a maneira que Deus nos impõe para viver, que Ele nos mostra. E é muito difícil para um homem, para o ser humano, ele renunciar o que ele acredita, o que ele pensa, o que ele define como certo. E todos nós, não tem? Todos nós tem coisas que a gente diz: não, a coisa tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Só que aí a Bíblia diz que nós devemos pegar todo o pensamento e levar ele cativo a Cristo. O que é isso? Eu penso dessa maneira, eu acho dessa forma, mas eu vou confrontar isso aqui com a palavra de Deus e ver se está certo ou não. Só que às vezes eu não quero. Eu quero, na verdade, é buscar alguma coisa que dê apoio no que eu penso, meu pensamento está certo. E você pode ter certeza, nenhum pensamento humano ele está certo perante a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é perfeita, sem nenhuma variação. E tudo que nós defendemos está cheio de variações. Você pode olhar que o mundo está sempre criando seus conceitos de melhora e nunca chega a uma melhora. Nunca chega, só piora. E sabe por que o mundo só piora? Porque ele despreza o temor a Deus, o respeito à palavra de Deus e se enche dos seus conceitos. Isso pode ser no mundo secular, mas até mesmo dentro das religiões. Dentro das religiões. Porque o povo de Israel é o povo de Deus, é o povo da promessa. Eles não deixaram de ser. Mas chegou um momento que Jesus disse assim: vós tem por pai o diabo, porque vocês querem satisfazer a vontade deles. Vocês se prendem às suas tradições e vocês pisam nos mandamentos de Deus. O povo de Deus, o povo que tinha a palavra, que tinha a promessa, que tinha a lei. Jesus falou isso. Mas porque isso é a natureza humana, sempre presa aos seus conceitos, aos seus ensinamentos, procurando meios de melhorar e deixando de lado o temor a Deus, deixando de lado a palavra de Deus. E por isso
cada dia, mesmo buscando melhorar, vai se tornar de mal a pior. Se você olhar o mundo, ele criou tantas coisas que quando você olha, parece que foi para melhorar a sociedade. Alguns até dizem que está melhor, mas quando você olha, confronta com a Bíblia, está cada dia pior. Cada dia pior. E entraram tantos conselhos. Por exemplo, um deles é: vamos tirar a parte o Evangelho, porque isso, na linguagem deles, prende as pessoas, escraviza as pessoas, que é para a gente fazer nossas coisas de uma maneira mais liberal, porque isso vai ser melhor psicologicamente para as pessoas. Por exemplo, quem tem mais idade, sabe que a educação atrás, os pais tinham muita autoridade sobre os filhos. Mas de repente começaram a passar uma ideia que isso era ruim, que isso era mal, e que o pai deve ser apenas o amigão dos filhos. E nós estamos vivendo o tempo do amigão. O amigão que paga as contas, o amigão que o filho brinca com ele, faz piada com ele. Ouvi uma pregação aqui que o pregador disse assim, ele falou do cinema, que o cinema influencia muito. Ele disse assim: o Hollywood, ele tornou a figura do pai numa coisa ridícula. E é mesmo, se você olhar cada filme que passa de família, e quando passa um conflito entre pai e filho, sempre coloca: o filho está certo e o pai está errado. E hoje o pai não pode corrigir filho, filho corrige pai. Eu estava falando um dia com a minha esposa, até no caso a gente estava comentando, e eu disse assim: olha, hoje os pais têm medo de corrigir os filhos. O pai tem medo de repreender o filho. Não, porque se eu falar isso, vai aborrecer. Se eu falar isso, eu vou perder o amor dele por mim. Mas o filho não tem medo de repreender o pai, não. Quando o pai faz alguma coisa que ele não concorda, ele chega em cima com tudo. Ah, pai, olha o que você está fazendo. Poxa, olha só. Olha o que o senhor fez. Pai, você não está vendo, não? Inverteu tudo. Mas isso tudo foi a busca de melhorar a sociedade. Só que um dos mandamentos é que filho, honra teu pai e tua mãe. Filho não vai honrar pai e mãe desrespeitando a autoridade dele. Nunca. Então, todos os conceitos do mundo para melhoria só vai tornando cada dia pior as coisas. Tudo isso por quê? Porque vai desrespeitando, deixando de lado o temor a Deus. Porque se entrarmos nos ensinamentos de Deus, só que aí que está, o ensinamento de Deus, ele vai sempre nos contrariar, porque ele nunca está de acordo com o que nós achamos ou pensamos, ele está de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus. Aí é melhor você procurar ser agradável a Deus fazendo esmola, é melhor você procurar ser agradável a Deus até fazendo oração, orando, mas tem a parte do temor. E é justamente o temor que vai fazer valer todas as coisas. Porque todas as obras que nós fizermos fora do temor a Deus não tem valor nenhum, por mais importante que seja. Então essa é a palavra dessa noite. Sabemos que de nós mesmos jamais seremos agradados a Deus. Então vamos aprender com Ele e vamos lutar para sermos essas pessoas agradáveis, fazendo aquilo que Ele nos ensina. Amém, Jesus? Porque aí essa bênção é para todos, independente da nação, do povo ou da condição social. E é isso. Eu vou ficando